Muito bem, hora de oração, tempo oportuno na presença do Senhor em nome de Jesus para buscarmos a Deus e que realmente Ele nos dê graça, graça sobre graça, pela sua infinita misericórdia sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Como você está? Como tem passado? Como estão esses dias? Como está a sua cabeça? Como está o seu coração? Em nome de Jesus, tempo oportuno de nós consagrarmos as nossas vidas, porque assim ouviremos a voz do Senhor em nome de Jesus. Daniel, no capítulo de número 7, seguindo então a jornada do profeta Daniel na Babilônia e passando então pelos reinos que se sobrepuseram após a destruição de Jerusalém, depois da Babilônia, e aí vimos no capítulo 5, no capítulo 6, que a Babilônia é destruída por Dario, o Medo, e depois por Ciro, o Persa, então o Império Medo-Persa. E no capítulo 7, Daniel, ele tem então visões e grandes revelações de Deus que vêm como elipses, como uns ciclos que repassam em algo que ele já falou e avançam, passam em algo que ele já falou novamente e avançam em um simbolismo, em símbolos muito tremendos e preciosos da palavra, que trazem grandes revelações e ilustram muitas coisas ao nosso coração e que implicam realmente no nosso posicionamento para alcançarmos a bênção, a vitória do Senhor. Versículo 1. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e lhe foi dado mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e diziam: Levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões de noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e este tinha então 10 chifres. Muito bem, a visão e a revelação tremenda dada ao profeta Daniel na Babilônia. Um homem de Deus, um homem de dons, um homem de consagração, um homem realmente marcado com essa característica diferenciadíssima do poder do Espírito Santo de Deus. E aqui ele mostra os 4 animais, nesta visão e nesta revelação que Deus deu a ele. O primeiro animal era o leão, o segundo era o urso, o 4º era o leopardo, e o 5º era um animal que ele não sabia distinguir, era um animal espantoso e sobremodo forte. O versículo de número 17 diz assim: Então estes grandes animais são 4 reinos que se levantarão sobre a terra. O próprio texto de Daniel 7, ele vai mostrando a visão e a revelação desses 4 reinos. O leão, então. O leão era o símbolo nacional da Babilônia. O Império Babilônico, ele tinha grandes escudos de ouro, e nesses escudos eram forjados leões. O leão era o símbolo da Babilônia. O urso, por sua vez, ele representa o Império Persa, porque nós vemos que o urso ele se levanta em 2 pés, então os 2 pés, as 2 forças,
uma da Média, outra da Pérsia, então o Império Medo-Persa. O leão, ele recebia mente de homem, era colocado em duas patas, tinha asas, as asas foram arrancadas, então voou muito longe, foi muito proeminente esse império, mas depois ele foi limitado em seu avanço. Então os simbolismos trazem realmente as visões, das visões trazem a revelação. Por outro lado, o urso, ele tinha 3 costelas na sua boca e dizia-se então, levanta-te e come muita carne. Então, aquele império nas 3 costelas mostrava as nações que o novo império havia engolido. Eles haviam engolido 3 impérios, 3 nações. Então, o leão, a Babilônia, os escudos da Babilônia, o símbolo da Babilônia. O urso, o império Medo-Persa. Daniel 7:17, os 4 animais são 4 reinos que se levantarão sobre a terra. Depois, então, o leopardo, semelhante a um leopardo, nas costas 4 asas de ave. Tinha também esse animal 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Por outro lado, o leopardo, então, é o terceiro desses 4 reinos. Seria o reino grego, que veio na força e na autoridade, nas conquistas dos 4 generais, né, de Alexandre o Grande. Então esse leopardo tinha asas, ela era o símbolo da ligeireza, da velocidade com a qual ele impôs domínio sobre todo o mundo conhecido da época. As 4 cabeças que regeram esse novo império, então, eram os generais que gerariam, depois da destruição, da morte prematura, precoce de Alexandre o Grande, a história mostra isso, iriam então dominar o império, né? Essas 4 forças dos seus 4 principais generais. O império grego, ele se estendeu até a Índia. Então, esses 3 animais, o leão, o urso e o leopardo. E o 4º animal, então, um animal espantoso, sobremodo forte, com dentes de ferro. Mais adiante, Daniel vai dizer que tinha nas unhas e nos cascos como de bronze, espezinhava e destruía tudo. Viria a ser, então, o Império Romano, que já atingiria os dias de Jesus e pelo menos até o 4º século já da nossa era. Depois de Constantino e da constituição da igreja, assim por diante. Então aqui, a visão de Daniel desses animais, e que realmente algo tremendo que Deus estava revelando a ele, em analogia, como eu disse, um símbolo elíptico, que ele já falou antes, ele volta nesse assunto em outra terminologia e avança um pouco mais. Porque quando Daniel falou no capítulo 2, a revelação e a interpretação do sonho do rei, da estátua de cabeça de ouro, metade de prata nos braços e no peito, e depois o bronze, e depois o ferro e o barro nas pernas e nos pés, também era o simbolismo desses 4 reinos, já declarando sua imponência, seu domínio, seu governo sobre o mundo, mas também declarando a grandeza e a vitória do Senhor, que destruiria como uma pedra atirada, uma pedra cortada sem auxílio de mãos, que foi atirada na base, nos pés daquela estátua. Assim também nós vamos ver na oração desses dias a grandeza e como é tremendo o poder e a autoridade do Senhor, a despeito dos domínios dos principados, de fazer a sua obra, levantar o seu povo e honrar os seus ungidos. Em primeiro lugar, Deus não nos deixa encobertos. Deus não nos deixa sem conhecimento, sem sabedoria, sem revelação. Em primeiro lugar, isso que nós estamos falando hoje, Deus traz revelação. Deus ilumina os seus olhos, Deus tira as escamas dos olhos do seu povo para que eles não vivam iludidos. E para encerrar, nós vamos orar. O mundo jaz no maligno. Satanás está diante do seu reino, mas Jesus disse, o meu reino não é desse mundo. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. Então, aqui, Deus tem para nós vitórias como igreja contra principados e potestades. E Deus
tem para nós, em nome de Jesus, vida e vida em abundância. Não aceite o contrário, porque essa é a porção de Deus para a tua vida. Quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio. Todavia foi-lhes dado prolongação de vida por um prazo e um tempo. É o versículo 12. Então as pessoas dizem, aqueles impérios sucumbiram e foram substituídos por outros impérios. Então os principados foram destruídos. A verdade é que os povos e os reinos e os reis foram destruídos, mas as entidades espirituais, elas procuram se moldar, elas procuram manifestar suas influências, aproveitando muitas vezes de sensos culturais, sobretudo da idolatria e daquilo que é a ignorância das pessoas e das gerações, para de algum modo prevalecerem. Mas a verdade é que, à medida que os reinos foram se sobrepondo, eles foram perdendo poder, como está revelado no versículo 12, mas lhes foi dado prolongação de vida. Então aqueles reinos e seus remanescentes, eles permaneceram, e aqueles males que criaram tantos danos, em alguma instância, foram também incutidos no culto religioso e na idolatria, na perversidade daquelas pessoas. Entretanto, o Senhor levantaria, de fato levantou, nas barbas do Império Romano, nas barbas do grande, espantoso e sobremodo forte com dentes de ferro que devorava tudo e fazia em pedaços. O Império Romano. O Senhor assim lá levantou o Filho de Deus, o Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E nele você pode alcançar, e dele você pode alcançar, e nele você pode viver todas as coisas em nome de Jesus. Pai de amor, esta pequena reflexão e esta pequena leitura, em nome de Jesus, em características de males que destruíram, Senhor, povos inteiros, que ocuparam o mundo inteiro da época com sua influência e seu domínio, estava revelado na mente de um homem, a saber, Daniel na Babilônia. Espírito Santo, eu quero te louvar pela grandeza do Senhor usar e levantar os teus servos em revelação. Em segundo lugar, em denunciar e declarar, deixar registrado a imponência desses impérios e também sua derrocada, para que nós tenhamos um alicerce de fé e uma estrutura tremenda em nossas vidas. E fazendo uma alusão a isso, onde existem males potencializados de anos e domínios de anos, no Brasil, nos estados, nos municípios e nos bairros, e por que não nas famílias e na individualidade de cada um. Traz essa manifestação da revelação dos demônios e dos principados. Traz, Senhor, esta revelação para que, segundo, sejam denunciados, desmascarados e anunciado a sua destruição, a sua derrota. Em nome do Senhor Jesus, porque Daniel prevaleceu diante daqueles reinos. Eu quero louvar e enaltecer o Senhor e declarar abaixo as obras de Satanás. Louvado seja o nome do Cristo, Filho do Deus vivo. Eu intercedo pelas fraquezas de cada um que está aqui agora, que estão aqui agora. Eu intercedo onde existem enfermidades da alma, loucura, depressão, ansiedade, angústia, desejo de morte, sentimento do mal, oriundo da ação, dos dados inflamados do maligno. Pessoas estão debaixo de domínios, vivendo em ruínas. Eu declaro desmascarada a obra de Satanás, que se potencializou em pecados, em mentiras, em roubos, em brechas, em fraquezas. Seja repreendido, caia por terra o nome do Senhor. Seja glorificado, prevaleça a graça e o favor do Cristo, Filho do Deus vivo, Todo-Poderoso, seja confirmado nos céus e na terra. E o nome do Senhor, de fato, seja glorificado, e a bênção do Todo-Poderoso de Israel manifeste grandes e tremendas virtudes e poderes em nome de Jesus. Amém. Amém. Fica com Deus.